Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos do Tabuleiro. Volto aqui a uma rubrica antiga porque há um assunto que está na ordem do dia, que acontece e ocorre em muitas discussões, que é o uso de inteligência artificial na criação e desenvolvimento de jogos. Mas mais particularmente na criação das ilustrações e desse lado mais criativo, mais expressivo, mais estético. Isto porquê? Porque tem acontecido, e se vocês repararem, em muitos jogos existe uma tendência para usar estas ferramentas, tal como a inteligência artificial está a ser usada de modo mais ou menos generalizado em quase todas as áreas. Obviamente que esta também não terá ficado e não está a ficar de fora. No entanto, quando se forem pesquisar por alguns debates que acontecem, por exemplo, em alguns jogos, e acontece isso em jogos recentes, existem alguns comentários negativos de alguns utilizadores referindo que este jogo tem uma série de problemas, ou que identificando que o jogo tem, por exemplo, arte gráfica e ilustrações usadas como algo negativo, ou seja, algo que diminui o interesse e a qualidade do jogo. Mas acho que isto levanta uma série de questões. Portanto, neste vídeo eu não vou dar aqui respostas para esta questão de devemos ou não usar a inteligência artificial na criação e desenvolvimento de jogos, especialmente na parte gráfica e de ilustrações, mas levantar algumas questões para ficarmos a refletir sobre elas. E daí isto entrar na categoria das reflexões. Até porque é uma realidade muito nova e, tal como todas as realidades recentes, ainda não sabemos muito bem como lidar com elas. Até porque, sendo questões complexas, não existe uma resposta absoluta, porque existem muitas nuances e muitas perspectivas aqui em causa que nos podem fazer inclinar mais para um lado ou para o outro. Mas esta questão é altamente relevante. Por exemplo, eu já experimentei usar uma destas ferramentas de inteligência artificial para criar regras de jogos, dando algumas entradas e ajustando e quase conversando e de uma forma interativa com esta ferramenta. E, de facto, produz regras de jogos. É curioso ver o efeito. Nunca passei para a fase de construção daquele protótipo e experimentação, mas, pelo que fui vendo, não era uma coisa muito estruturada. Portanto, para já não me parece que seja ainda um problema na questão da produção do produto, mas pode vir a ser no futuro. No entanto, ajuda, obviamente, a limar algumas arestas, a resolver alguns problemas. E é muito comum usar-se isto, por exemplo, na produção de textos e no afinamento e aprimoramento de alguns textos, ou então mudança do tom da comunicação e depois com devidas correções. Portanto, essa é uma possibilidade de acontecer. Portanto, essa é uma possibilidade de utilização. No entanto, na parte gráfica, mais questões se levantam. Porquê? Para já, existe uma tendência de design para dizer que os criadores de jogos, quando estão a criar os sistemas de jogos, aquilo que nós chamamos vulgarmente pelo sistema mecânico, em que tem as mecânicas e os mecanismos, para não cuidarmos tanto e não investirmos tanto na parte artística. Percebe-se porquê? Porque o sistema pode falhar. No entanto, existem casos que não seguem esta linha, normalmente quando os próprios designers são também os ilustradores. No entanto, quando nós não somos ilustradores, existe uma possibilidade, que é usar alguma destas ilustrações e artes gráficas criadas por inteligência artificial. E eu aqui diria que não existe, ou seja, eu diria que é mais aceitável, porque ajuda a dar corpo à nossa ideia, sendo que nunca iríamos usar aquilo depois como produto final, e depois era apenas a primeira parte de um processo iterativo de múltiplas etapas, que depois então com os devidos autores, com os ilustradores a participar. Portanto, eu diria que isto é mais ou menos aquilo que vai acontecendo na prática profissional e que eu diria que não levanta muitas questões, mas, obviamente, pode sempre levantar, admito que possa. Até porque, por exemplo, e falo do meu caso, porque também sou criador de jogos, embora não tanto estes jogos comerciais, mas, por exemplo, o processo de prototipagem, de construção do jogo à mão, eu costumo fazer os meus protótipos à mão, é uma parte do processo criativo, ou seja, eu vou tendo ideias à medida que as vou implementando e materializando. Portanto, fica a questão, se eu usar estas ferramentas de
de criação de inteligência artificial aplicadas a esta parte, será que estou a fazer bem ou não? Será que estou a fazer o meu processo criativo também? Ou estou assim influenciado por ele? E também levanta outras questões. Então, até que ponto é que nós podemos usar ferramentas digitais para otimizar o nosso processo de desenvolvimento? Até que ponto é que nós podemos usar ferramentas que melhoram e potenciam o nosso trabalho? Exemplo mais básico, os óculos. Melhora a minha visão, permite-me trabalhar mais. Então tenho de apenas usar os olhos tal como eles estão, com o nível de performance natural. Pronto, são questões mais filosóficas. Mas voltando aqui ao caso dos jogos de tabuleiro, nós sabemos que nos jogos de tabuleiro modernos, uma das características é serem produtos de autor. E sendo produtos de autor, nós sabemos que nas caixas dos jogos vêm expressos quem são os autores, cada vez mais detalhados, da parte do game design, ou seja, do sistema mecânico do jogo, que se liga obviamente a todas as outras partes, mas depois também as ilustrações, por vezes o designer gráfico, por vezes os próprios developers, ou seja, quem ajudou a desenvolver o jogo e melhorando. E por vezes até as pessoas que ajudaram a testar, embora não seja bem nas capas, seja mais na parte dos agradecimentos. Mas cada vez mais estes autores e estas equipas que começam a ficar cada vez mais vastas, um pouco à semelhança do que acontece nos videojogos e nos jogos digitais. Portanto, não sabemos até que ponto é que um dia não haverá espaço para colocar toda a gente, como acontece nesses grandes projetos digitais. Fica a questão também. Mas esta é uma das características destes jogos. Ou seja, uma distinção para os jogos do mercado de massas é que nos jogos do mercado de massas não sabemos quem os criaram. Normalmente eles são propriedade da editora e não existe aqui o destaque dado a quem foi a pessoa ou o grupo de pessoas que os criou criativamente. Mas há uma razão para isto. Vou aqui a uma literatura, que é um livro que até deu origem, me inspirou para criar aquela sequência de vídeos que eu vou criar sobre a revolução dos jogos de tabuleiro. Estamos a falar aqui do Tabletop Revolution, do Marco Arnaldo, que é um excelente livro. Eu recomendo, talvez como o melhor livro no momento que está no mercado sobre aquilo que é esta cultura e evolução de design. Mas ele fala aqui de um episódio muito interessante que em 1988, na feira de Nuremberg dos brinquedos, que é a maior feira de brinquedos do mundo, onde são apresentados também muitos jogos de tabuleiro nesta categoria. Em 88, um grupo de designers alemão, em resposta a Ravensburg, que estava a recusar colocar os seus nomes na capa, decidiram não trabalhar mais enquanto isto não mudasse. E isto foi um marco na história dos jogos de tabuleiro modernos, em que, a partir de então, conseguiu este grupo de designers, e todos os outros designers beneficiam disto, conseguiu que os jogos tivessem a sua identidade, ou seja, a autoria na capa dos jogos. Isto também depois com uma relação, obviamente, aos Spiel des Jahres, que foi também o reconhecimento do grupo de jornalistas que acompanhava estas produções, dando destaque, obviamente, às editoras e aos criadores. Portanto, as coisas estão interligadas. Mas aqui, isto levanta-nos a questão. Então, se uma das características e aquilo que nós valorizamos, porque depois existe toda uma cultura e muitas pessoas jogam certos jogos ou têm preferência pelos criadores game designers, mas também pelos ilustradores. Eu, por exemplo, tenho algumas preferências de artistas que são ilustradores de alguns jogos e ajudam-me, para mim, a construir uma experiência de jogo, se for de determinada estética. Portanto, levanta-se também a questão, se para a construção dos sistemas, provavelmente a inteligência artificial ainda não consegue criar bons sistemas de jogo ao ponto de arriscar dispensar os game designers, nas ilustrações isso pode não ser bem assim. E será então que nesta nossa indústria é aceitável usar a inteligência artificial removendo o autor, aos autores, ou da parte ilustrativa, que é uma representação tão importante nestes jogos, porque grande parte deles não são abstratos, e mesmo nos abstratos pode ter também, mas é parte do produto, como produto de autor, será que é aceitável ou não usar inteligência artificial? Será que é aceitável ou não usar inteligência artificial ao ponto de remover a autoria e este lado do processo criativo tão típico deste tipo de produto? Fica a questão, não vou dar resposta, mas deixo-vos a pensar, porque acho que é a melhor maneira de reagirmos a isto e muito possivelmente no futuro vão haver
respostas formais, provavelmente, digo eu, alguns selos identificadores, como nós já somos forçados, ou seja, ou incentivados a usar quando criamos, por exemplo, até publicações nas redes sociais e online, nos nossos textos, se foi ou não criado com o apoio de inteligência artificial e em que percentagem, que acontece também, por exemplo, na produção de livros e de artigos científicos. Portanto, será que vamos começar a ter este tipo de selos e classificações e será que isso vai influenciar a preferência dos jogadores e até que ponto é que uma indústria que vive, especialmente esta dos jogos de tabuleiro modernos, deste aspecto distintivo de se identificarem os autores, vai sobreviver e vai lidar com esta nova realidade. Pronto, fica aqui as minhas questões para a reflexão coletiva. Então vá, Deus.